Opa, isso, fechou. Então, para trazer um pouco mais, eu sou o Bernardo Neri, eu trabalho dentro da Vega Cripto e sou presidente hoje da Ethereum Brasil, que é a principal comunidade da rede Ethereum aqui no Brasil, onde nós fazemos eventos e trabalhamos um pouco mais junto com a fundação para trazer as melhores soluções de cripto aqui para a região da América Latina como um todo, não só o Brasil. Então, eu queria trazer uma provocação para vocês, por mais que vocês não sejam crypto-friendly, a sua cidade já é crypto-friendly. Isso porque já existe diversas iniciativas, tanto do governo quanto das cidades, para adotarem certas iniciativas para que vocês tenham melhor experiência de uso. Não necessariamente vocês usam diretamente cripto, mas que as cidades já se preparam para vocês utilizarem essa infraestrutura. Que cripto não está sendo mais uma questão de adoção, e sim de como ela está sendo utilizada como infraestrutura para desenvolvimento de novos negócios. Então, quem aqui usa Pix? Acho que todo mundo usa Pix aqui. Quem já fez compra online? Quem já utilizou pagamento em aplicativo? Todo mundo, indiretamente, já utilizou determinados protocolos que também são utilizados em cripto, especificamente o Pix. O Pix foi desenvolvido dentro do Banco Central com uma série de engenheiros que já trabalhavam com esse ecossistema de cripto, e eles conseguiram transformar algo que era complexo, que a população não conseguiu utilizar de uma forma tranquila, para se tornar uma forma de uma prática de uso do Brasil que hoje a gente não consegue viver sem. Todo o público brasileiro com Pix, para dizer 100% da população, cerca de 90% da população já tem uma chave Pix, então você consegue fazer esse desenvolvimento. Por quê? Trabalha no sistema de DLT, que é uma ledger distribuída, que é um livro de dados distribuído, onde você consegue armazenar as transações, e essas transações são armazenadas direto no Banco Central, que é o nó central dessa rede. E com isso você consegue ter esses pagamentos fluindo de uma forma mais simples e mais rápida. Por isso que a gente já fala que o usuário brasileiro... Opa! O usuário brasileiro já está pronto, mas ainda falta experiência para que as pessoas consigam utilizar isso de infraestrutura. Então, tem uma certa base de desenvolvimento que precisa ser criada para que essa experiência seja menos friccionada, ela não tenha mais fricção, como é o Pix. As pessoas sabem como a carteira funciona, digita o teu código e ela recebe o dinheiro. E no ecossistema de cripto hoje, isso não é possível. Porque tem uma série de fricções, tem transações que você precisa assinar, tem uma estrutura de dados que precisam conversar para que isso funcione, diferente de uma experiência direta. Então, uma das coisas que a gente fala, especialmente de Pix e comparado com estrutura de cripto, é que os dois são instantâneos e a stablecoin principalmente é global. Hoje, se eu quiser fazer uma rampa do Brasil e fazer um pagamento direto para os Estados Unidos, para um fornecedor na China, isso demora cerca de 15 a 20 segundos. Isso já é realidade. Hoje, quando você vai trabalhar por meios tradicionais, isso demora 2, 3, 4, 5 dias, dependendo da transação, dias úteis de trabalho. Isso toma um tempo gigantesco, que o Pix se inspirou para poder fazer essa estrutura, sendo que a Stable já alcança. Então, quando a gente olha para a diferença desses ecossistemas como um todo, é de interface e de confiança. Nem todo mundo ainda se sente confiança de utilizar um sistema distribuído para você poder fazer pagamentos em remessas internacionais grandes, como a gente está acostumado a utilizar um sistema mais simples e governamental, vamos chamar assim, né, que é o Pix. Então, tipo, a Stable já está entrando e já está consumindo esses dados e já está sendo utilizada como essa forma. Então, uma das coisas que a gente traz de reflexão, né? O Brasil não está esperando cripto. O Brasil já opera como um sistema operacional todo distribuído com cripto. Só não toma esse nome porque a gente vai começar a enxergar o quê? Que cripto é estrutura. Eu escrevi errado aqui o slide, mas quem aqui sabe como uma blockchain funciona? Show! Só vocês dois? Ah, acredito que sim ali. Mas vamos lá. A blockchain, ela é uma infraestrutura de confiança, de segurança, onde a gente vai fazer as transações e ela vai armazenar os dados e a gente confia. Onde a gente tem segurança que isso vai acontecer de fato. Os smart contracts são as automações de regras. Então a gente começa a ter certas estruturas que vão trazer esse empuxo de governo, empuxo de pessoas para conseguirem começar o quê? Trabalhar o dinheiro digital programável, onde a gente vai ter transações automatizadas, sistema jurídico que vai facilitar, porque as transações
vão ter que cumprir certos requisitos para elas que possam acontecer. Por exemplo, se eu quiser negociar o meu carro com a Andréia, que está aqui na frente, eu vou ter que fazer um pagamento numa conta e ela vai ter que transmitir o documento no meu nome. E isso só vai acontecer, essa transação completa, quando esses requisitos forem cumpridos. E não vai ser mais uma questão de confiança, onde eu vou transferir depois a gente vai acertar num cartório. Isso vai acontecer com o sistema financeiro, já está acontecendo. É uma velocidade muito rápida que essa tecnologia já vem, mas a gente ainda está muito no começo. Então, é uma estrutura que a gente precisa trabalhar, construir e conseguir gerar essa confiança para o público como um todo. Porque o que mais afeta é essa questão de estrutura e confiança. Então, basicamente, a questão de estrutura que a gente tem hoje em cripto seria mais ou menos o que a gente viveu na internet no início dos anos 90, que era quando a gente estava antes do setor do TCP/IP, que é o sistema de identificação. A blockchain ela precisa passar por essa fase de infraestrutura para que ela consiga, de fato, construir aplicações reais para que os usuários consigam fazer esse desenvolvimento, fazer essa experiência mais suavizada, que hoje é o que é mais difícil dentro da rede. Porque as pessoas têm dificuldades em entender como que essas transações acontecem, por que que elas têm uma série de regras, uma série de aprovações que são necessárias, que gera fricção para um usuário convencional. O usuário convencional que trabalha com finanças, ele não consegue entender o que de fato acontece dentro de uma operação. Então gera desconfiança e é mais ou menos nessa linha que a gente está. A gente está, comparativo início dos anos 90, metade do final dos anos 90 ali, início dos anos 2000. Então, o que que essas empresas de cripto elas estão construindo para conseguir dar essa estrutura como um todo? Custódia é quando a pessoa cuida dos seus recursos, segura esses seus recursos dentro de uma rede, ela faz on e off ramp, que é a entrada e a saída para stablecoins para reais. O on, entrada de cripto, off, saída de cripto para reais. Seria reais, cripto, on, off, cripto para reais. São estruturas que são necessárias para que a gente consiga fazer essas transações mais rápidas e suaves. Hoje a gente tem empresas que conseguem fazer essas transações em 10, 15 segundos. Tão simples quanto você fazer um Pix, você recebe suas stablecoins na sua wallet. Compliance, tem diversas empresas que já estão trabalhando com essa estrutura de como fazer essa regulamentação de identidade, quem está fazendo essa transação, quanto de transação está sendo operada, para que você tenha uma segurança e uma operação de rede dentro dos conformes do governo, para que você não faça nada que o governo não consiga entender, que ele consiga ter uma transparência das operações. E nós temos também a escalabilidade, que são as empresas que estão querendo dar tração para que essas criptos consigam ser negociadas. Nisso a gente vai falar de protocolo. Por exemplo, eu trabalho diretamente com Ethereum, mas trabalho com outros protocolos também, como Monad, XRP, que o foco é o quê? Aumentar o volume de transações por segundo para que elas consigam entregar maior valor para o usuário final. A gente tem hoje a Visa utilizando a Ethereum, a gente tem Mastercard usando a Solana, a gente tem a própria Visa também usando a Solana, a Monad vindo com um sistema de on e off ramp muito rápido para você conseguir fazer esse tipo de transação, que basicamente vai resolver a escalabilidade da rede para suportar as necessidades de transação que são necessárias. Quando eu cito transação aqui, eu não estou falando de transação unicamente financeira. Ela tem outras características. Essas características são transferência de dados, transferência de informação, comprovação de que eu transacionei com alguém. Isso também gera registro e também ocupa espaço de rede. Então, essa escalabilidade vem dos protocolos que também estão trabalhando em cima disso. E o que eu queria falar um pouco antes, que eu acabei acelerando, é que a gente não está atrasado. A gente está cedo demais. Se a gente parar para pensar, cripto surgiu em 2008 com Bitcoin. Até cito aqui o Bitcoin. A gente estima que cerca de 4% da população mundial invista em Bitcoin, que é hoje 60% de mercado de cripto, tratando-se de criptomoedas, não de infraestrutura. Então a gente tem um espaço muito grande para a gente poder trabalhar, para que as pessoas consigam entender um pouco mais por que que as criptos surgiram, por que que elas não vão ser passado e elas vão se tornar o futuro das finanças. A gente conversa internamente com alguns bancos e a maior parte deles já está se preparando para o futuro onde tudo é tokenizado. Tudo vai utilizar uma infraestrutura blockchain. A gente teve um projeto recentemente que foi o Drex do Brasil,
não foi para frente. Mas o projeto rendeu uma estrutura de rede absurda que a gente já usa direto dentro de sistemas, como a Serpro. A nossa identidade hoje já é registrada dentro da blockchain, já tem dados sendo transacionados dentro de blockchain de governo, porque é mais fácil, mais rápido e seguro de você guardar do que você fazer um compliance manual. Então, essa parte de não estar atrasado é muito importante, que sempre vai ter espaço para que a gente consiga construir mais espaços de inovação. Eu estava falando muito de cripto como ecossistema, né? Mas o que são de fato essas cidades crypto-friendly? Alguém tem um shot aqui? Não? Basicamente, uma cidade crypto-friendly não é aquela que vai falar de cripto, que vai falar, nossa, eu aceito cripto aqui, eu faço isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Mas é uma cidade que aceita as pessoas que falem e transacionem e trabalhem com isso de uma maneira tranquila. A gente tem exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é a cidade rolante, depois eu vou tratar um pouco mais. A gente tem Floripa, muito forte aqui no cenário nacional, a gente tem São Paulo, a gente tem Belo Horizonte. Todas elas têm características diferentes de adoção, mas que são cidades que aceitam cripto no dia a dia. Não de aceitar como pagamento, mas de pessoas poderem trabalharem, poderem estar presentes nos ecossistemas, construírem em cima disso. Então, as diferenças principais das cidades são que elas garantem o acesso para que você consiga saber quem que está trabalhando com isso, se tem empresas que fornecem esse tipo de serviço, quais tipos de serviço você consegue operar. São cidades que têm uma regulação aberta. A gente vai errar. Isso a gente tem que saber que a gente vai errar, mas tem que minimizar os erros. Então tem que ter uma regulação que permita com que você trabalhe a inovação, mas dentro de um ambiente tranquilo, onde você consiga monitorar o que aconteça sem com que dê problema. Então você tem infraestrutura que vai ser complementar ao que o todo está sendo construído. A gente vai ter uma comunidade ativa, isso a gente tem muito forte, presente nessas 3 cidades, nessas 4 cidades que eu citei anteriormente. Floripa, muito forte, eu sou cria de Floripa. Tem São Paulo, que é basicamente onde tudo escala, depois eu vou falar um pouco mais delas, mas que são pessoas que vão fazer eventos, vai ter comunidades que vão estar discutindo, vão ser espaços que vão estar presentes, que é o que a gente está trazendo um pouco aqui para Porto Alegre. E casos reais, pessoas que constroem e conseguem fazer com que a comunidade ande e consiga desenvolver ainda mais cada vez o ecossistema. Então, aqui a gente tem a cidade rolante. Quem aqui já foi a Rolante? Sabia que essa cidade era a cidade do Bitcoin? Ela foi por mais de 5 anos a cidade que mais aceitava Bitcoin per capita no mundo inteiro. Então, tem 150 ou 170 comércios que já aceitam você fazer pagamento dentro da rede Lightning do Bitcoin. Então, é uma comunidade forte que se mantém, as pessoas transacionam Bitcoin dentro dessa cidade para que a comunidade continue se desenvolvendo. Nós temos Floripa. A gente fala que Floripa tem 2 sedes principais, né? Em Jurerê existe a Floripa Economic Zone, que é uma zona específica onde é transacionado dentro de um token próprio, fica próximo a Jurerê, uma iniciativa da Founders House. E nós temos o escritório do Ethereum Hub. A fundação do Ethereum paga um escritório para que as pessoas que trabalhem com cripto possam estar lá presentes trabalhando no seu dia a dia convencionalmente. É um espaço público que qualquer um que trabalhe pode chegar lá e falar, não, eu trabalho aqui, ó, deixa eu te mostrar. Chega, é bem-vindo, tem café, tem estrutura, tem toda essa base, sem contar a vasta comunidade de desenvolvedores que estão lá. Óbvio, tem founders, tem outras estruturas que ajudam a complementar esse ecossistema, mas é muito forte em questão de tecnologia. Nós temos Belo Horizonte, é a principal capital que aceita esse comércio de Bitcoin per capita também. A gente sobe para o nível de capital não rolante. É comunidade muito forte, especificamente em Zcash, que é uma rede de privacidade e pagamentos com privacidade, com desenvolvedores muito fortes. E Bitcoin tem crescido muito. Lá eles têm uma rede de alimentação saudável chamada Boali, que aceita pagamentos na rede Lightning, que é muito boa. E tem, óbvio, São Paulo, que se você quer trabalhar com questão de tokenização, pagamento de on e off-ramp cross-border, é lá onde a coisa acontece. Onde todos os negócios escalam, todos os negócios passam por São Paulo. Eu até tenho uma piada que, para brasileiro, São Paulo é a morte, né? Uma hora chega para todo mundo. Sei que é meio sem graça, mas... Por que isso importa de verdade? Porque toda cidade que tem essas atrações e retenção, ela vai segurar talento. Talento atrai capital. E capital atrai, a gente consegue trazer novos modelos econômicos e inclusão financeira real, onde as pessoas vão estar usando todo o ecossistema que está sendo construído de fato para uso. A gente tem
Vou usar o exemplo de Rolante. Por mais que seja comunidade pequena, a gente tem resultado real para os comércios que aceitam Bitcoin e as pessoas vão até Rolante para gastar seus Bitcoins e fazer turismo. Então, as vinícolas aceitam, as estruturas de fazenda aceitam. Ele traz uma inclusão real para a população como um todo, não é só algo que fica disperso. E é claro, tem o quesito valorização. A gente teve poucos anos de negativo de desvalorização do Bitcoin como um todo. A gente passa por ciclos de mercado, mas se a gente pegar o histórico, a gente já subiu bastante esse valor de mercado da moeda específica, né? Mas são um modelo novo que tem que ser aceito pela comunidade, tem que ser aceito pela estrutura da comunidade como um todo, prefeitura, comércio. No caso de Rolante, do Rio, de Jericoacoara, você já consegue pagar impostos com moedas digitais, não só as moedas padrões, como Bitcoin e Ethereum. Você consegue já utilizar stable para fazer alguns pagamentos de impostos diretos do governo, direto da sua carteira, o que é uma vantagem. E, claro, as cidades que entenderem isso vão capturar o valor e vão pegar essa próxima onda que vai vir muito forte e que vão ter muitos talentos desenvolvidos na cidade. Então, é algo que a gente precisa continuar crescendo, continuar trazendo, continuar escalando e atraindo talentos. Que os talentos é que vão olhar para o que precisa ser desenvolvido dentro das comunidades e vão investir o tempo necessário para você conseguir trazer toda essa rede de favorecimento que tem. E aí, quando você tem isso, você tem apoio das instituições financeiras, apoio das blockchains, apoio dos protocolos, porque eles vão querer que a comunidade se desenvolva e que os projetos consigam construir, crescer e serem rentáveis. Que isso vai fazer com que traga mais impostos, tragam mais pessoas para negociar, não necessariamente na sua cidade, mas utilizando a sua infraestrutura. E claramente você, por desenvolver uma cidade, você vai ter todo um ecossistema favorável para que isso aconteça. Então, é algo que as blockchains de fato vão fazer. E uma das coisas que a gente reflete é que uma cidade não vira crypto-friendly sozinha. São as pessoas da sua comunidade que vão fazer isso tudo acontecer. Então tem que atrair talento e tem que fazer com que isso seja contínuo. Isso a gente tem um movimento muito positivo, tanto no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Floripa, e que a gente está trazendo um pouco para cá, para que justamente Porto Alegre consiga se desenvolver também como uma dessas referências de hub e consigamos fazer com que essa troca que é necessária aconteça. Então, acho que seria um pouco disso. Agradeço vocês. Sou o Bernardo da Ethereum Brasil. Se vocês quiserem, aqui estão meus contatos para a gente poder trocar uma ideia caso vocês queiram. Obrigado, pessoal.